Oi, turma, bom dia! Tudo bem com vocês? Oi, galerinha, tudo bem aí? Eu espero que sim, né? Como é que vocês passaram essa semana? Foi tudo bem? Então, pessoal, vocês lembram o que a gente celebrou semana passada? O que a gente ouviu do pastor e do Charles sobre Coelho, ovo. Coelhinho da Páscoa com asas pra mim, com ovo das ovos feições. Charles, hoje não tem nada a ver com coelho, com ovo. Hoje é domingo de Páscoa. sobre o que é a Páscoa? Nós celebramos semana passada a verdadeira Páscoa, que não era o coelho, que não era o ovo de chocolate, mas que era quem? Jesus, né? E assim como o pastor contou a história junto para todos vocês e para o Charles também, a gente vai hoje falar um pouquinho do que aconteceu depois. Depois do quê? Porque a Páscoa é a morte e a ressurreição de Jesus, não é? É verdade, né? A gente celebra É isso. verdade, porque Jesus ressuscitou, mas a história não acabou, né? Não, a história continua. E a Bíblia, em vários livros de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João, que são os evangelhos, falam exatamente as coisas que foram acontecendo depois que Jesus ressuscitou. Galera, então é o seguinte, olha, depois que Jesus foi crucificado, todos os discípulos dele ficaram com muito medo das autoridades que tinham matado Jesus. Por quê? Porque eles também podiam acabar na cruz, podiam acabar sendo presos e mortos, né? Verdade. Então, no domingo, assim, de manhã, tal, eles estavam todos escondidos dentro de uma casa. E eles estavam lá todos fechados, com medo das autoridades judaicas encontrarem eles e tal. Você imagina, tio Dani? Porta trancada, janela trancada. Tudo escondido. Escondidinhos, né? Com medo. E acho que eles estavam até conversando baixinho, né? Sim, pra ninguém descobrir eles lá. Eu vi que eles estavam lá. Sim. Gente, mas de repente, sabe o que aconteceu? Vocês acham que, assim, alguém bateu na porta? Será que alguém bateu na porta? Será que os soldados não bateram lá? Não. Alguém bateu na janela? Não, porque era segundo andar que eles estavam. não dava, então né? não dava pra escalar. Gente, com a porta fechada e as janelas fechadas, Jesus apareceu no meio deles. É isso mesmo. De repente, Jesus apareceu no meio deles. A gente não sabe como Jesus entrou lá. Se ele passou pela parede ou se ele apareceu. Tanto é que eles falaram assim, é um fantasma! Nossa! Eles acharam que era um fantasma. Até eu acho que assustaria se eu estivesse lá. Pois é. Só que não era um fantasma. Jesus falou assim, gente, eu não sou fantasma. Toquem aqui nas minhas mãos, vejam as feridas dos pregos que me pregaram na cruz. Coloquem o dedo aqui. Ah, então não era assim só uma imagem assim? Não. Os discípulos foram lá e colocaram os dedos. Inclusive tinha um discípulo, tia Simone, chamado Tomé, Eita! que era duvidão. Sabe aquele seu amigo duvidão, que duvida de tudo? Eu conheço um assim. É. Aham. Então, aí o Tomé falou assim, eu não acredito que Jesus ressuscitou se eu não colocar os meus dedos nas mãos dele e não tocar a lateral do corpo dele, que é onde foi a lança, onde a lança passou Jesus. Nossa, Tomé é terrível, hein? Será que a gente seria diferente também? Ah, eu acho que não, né? Talvez não, Porque né? foi tão intenso tudo que Pois aconteceu. E eles estavam com medo, né? E eles estavam com medo, então óbvio que ele queria ter certeza se era Jesus que estava ali, né? É verdade. Mas aí Jesus falou assim, Tomé, vem aqui. Olha aqui minha mão, põe o dedo aqui. Vem cá, põe o dedo, põe a mão aqui na minha lateral, onde furaram o meu corpo. Onde tinha ferida. Tinha ferida. Meu E o Tomé falou assim, meu Deus, o Senhor, é o Senhor mesmo, é Jesus, gente, ele tá de volta. E ele acreditou. Aí ele acreditou. É, Tomé. E Jesus, para provar que ele não era um fantasma, falou assim, gente, eu tô com fome.
Sério? Você já viu que o fantasma comeu alguma coisa? Não, o fantasma não come, não dorme, né? Que a gente ouve nas histórias. Jesus falou assim, eu estou com fome, me traga uns peixes aí. Aí eles trouxeram uns peixes gostosos, uns pães, e Jesus comeu. Tudo isso para mostrar para eles que ele era de verdade. Exatamente. Que ele estava em corpo ali presente. E aí, quando eles se deram conta e perceberam que Jesus era real, que o corpo dele era de verdade, com as feridas ali, eles começaram a se alegrar, a ficar tão felizes com a presença de Jesus ali no meio. E aquele medo foi embora e deu lugar à alegria, e o coração deles ficou assim, ó, pulando. Você já teve essa sensação quando seu coração ficar muito alegre, que parece que vai sair pela boca? Pois é, eles ficaram assim, de tão felizes em saber que Jesus estava ali presente com eles. Comeram juntos, conversaram muito, falaram das coisas do reino. Jesus continuou explicando as coisas para eles, relembrando coisas que já tinham sido faladas, que Jesus já tinha ensinado, e eles não estavam lembrando, né? E eles ficaram ali no maior bate-papo, na maior alegria junto. Gente, eu lembrei de uma coisa aqui muito legal que Jesus tinha falado para os discípulos antes de morrer. Sabe, um dia ele estava reunido com os discípulos e ele falou assim, olha gente, lá na casa do meu pai existem muitas moradas e eu vou lá preparar um lugar para vocês. E o Tomé, tia Si, ficou desesperado. Porque eu falei assim, mas Senhor, eu não sei o caminho, como é que eu vou chegar lá? Ele queria saber como chegava até a casa do Pai. Aonde fica a casa de Deus, né? Tem um mapa, tem... Como não que... sei. já sei. Ele queria um GPS. Eu acho que ele queria um GPS. Lá. Mas não tinha celular naquela época, né? Verdade. E também se tivesse, não ia chegar até lá, porque... Né, com GPS não, ele teria que... porque olha o que Jesus respondeu para ele. Jesus falou assim, ô Tomé, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai até o Pai a não ser por mim. E Jesus disse mais, se vocês obedecem o que eu mando, vocês são meus amigos. E aí Jesus ainda prometeu para eles uma coisa. O quê? Prometeu que... mas isso é a próxima história, tia. Eu não posso falar. Essa promessa eu não posso falar. Mas depois a gente fala. No próximo domingo a gente vai falar a promessa que Jesus fez para eles. Uau! E vocês sabem quanto tempo Jesus ficou com eles ali? Jesus chegou, ficou ali um tempão, comeu, conversou, eles lembraram de muitas coisas, falaram sobre muitas coisas. Depois Jesus foi para outro lugar, aí depois no outro dia ele voltou, né? Foram várias idas e vindas. Mas sabe quanto tempo Jesus ficou ali com seus discípulos, com as pessoas que seguiam ele? 40 dias. E, gente, sabe que não foram só os 12 discípulos que viram Jesus. A Bíblia nos diz, lá nos evangelhos, que mais de 500 pessoas viram Jesus naqueles dias depois dele ressuscitar. E eles estavam, assim, muito felizes em poder ter Jesus ali perto deles. Mas chegou um dia, Jesus estava caminhando com eles e falou assim, olha, agora chegou o momento de eu voltar para o meu pai. Eu acho assim que o Tomé deve ter sentido muito, né? Mas eles lembraram daquelas promessas de Jesus, eles lembraram daquela palavra que Jesus falou, que eles não iam ficar sozinhos. Eles lembraram daquela promessa que Jesus falou que ia para preparar o lugar para eles. Aí isso deu um conforto pro coração deles. Pra eles. E também Jesus falou assim, eu quero que vocês saiam daqui e vão contar essa história para todas as pessoas ao redor do mundo. Digam para eles... Fala, tia. Jesus deu uma tarefa para eles. Deu uma tarefa. Jesus deu um trabalho para eles fazerem. Exatamente. Olha só. Então Jesus falou assim, digam essa história para todas as pessoas. Contem as novidades. Contem que Deus as ama, que Deus quer salvar. Contem que eu morri no lugar delas para que os pecados delas fossem perdoados. E eles saíram contando, será? Não imediatamente, tia, porque Jesus falou assim, vocês vão ter que esperar um pouquinho, mas... Lembrei. Ele disse assim, vocês vão ter que ter paciência, ficar lá na casa em Jerusalém que vocês estavam e esperar que eu vou enviar um presente. Algo muito especial para vocês poderem
trabalhar para mim, para vocês poderem me servir. Que será que foi isso? Domingo que vem a gente vai ficar sabendo isso, né? Domingo então que vem essa vocês história acompanham a história. Pra ficar sabendo, né? Continua! Mas aí, depois de Jesus fazer essa promessa, de repente os discípulos olharam e Jesus estava flutuando. E ele começou, né? Eles estavam em cima de um monte, assim, perto de Jerusalém, e Jesus começou a subir. Gente, começou a subir. E aí, nos ares, assim, como olha. se fosse Tipo, uma pipa que vai subindo com o vento? como se fosse um super-homem, assim, subindo. E aí os céus, né, aquelas nuvens se abriram, assim, Jesus foi subindo, de repente as nuvens fecharam e eles não viam mais Jesus, eles ficaram olhando assim para cima, tentando achar Jesus. De repente apareceram uns anjos. Dois anjos, Dois né? anjos. A Bíblia conta que foram 2 anjos. Aí eles vieram assim: ô galera, o que vocês estão olhando aí, procurando Jesus? Olha, do mesmo jeito que ele subiu, um dia ele vai descer de volta lá dos céus para buscar vocês. E olha só que coisa mais linda pensar nisso, que Jesus falou que vai voltar para nos resgatar. Não é maravilhoso? Mas, tio Dani, eu tô bem curiosa para saber como é que vai acontecer isso tudo. Ah, mas isso é outra história para a semana que vem, né? Por enquanto, o que a gente tem que guardar é o seguinte, gente. Jesus morreu por nós, Jesus ressuscitou e nos deu uma ordem. Contem isso para as pessoas, contem isso para todo mundo que você ama. Contem o quê? Que eu ressuscitei, Jesus falou, que eu ressuscitei, que eu morri no lugar delas, que eu ressuscitei e que eu vou voltar para buscar vocês. Essa é a nossa esperança, a esperança que Jesus está vivo e vai voltar e vai resgatar para tirar todo esse pecado que existe nesse mundo, toda a maldade. Jesus vai acabar com tudo isso, gente. E fazer todas as coisas novas. Amém. Amém, tio? Amém. Então, queridos, que vocês tenham uma ótima semana. Que Deus abençoe muito a vida de vocês, da família de vocês. E que vocês, se vocês ficarem curiosos, não conseguirem esperar para saber, quem já sabe ler, pode ir lá no livro de Lucas, né, tio Dani? Eu acho que está em João, né? João também. Aliás, está em Mateus, Marcos, Lucas e João. Os últimos capítulos desses 4 livros. Mateus, Isso. Marcos, Lucas e João. Se você ficar muito curioso para saber o que é, vai lá, tá bom? Então, a gente volta semana que vem para contar para vocês o desfecho dessa parte, né, tio? É isso aí. Deus abençoe vocês, um ótimo domingo e se cuidem. Beijão, crianças. Tchau.